Xiii, deu ruim aí para os bolsonaristas. Muitos aí que votaram no Trump estão em pânico nos Estados Unidos e muitos estão aí revoltados com uma suposta traição do Eduardo Bolsonaro. Não é suposta não, traiu mesmo. O Eduardo Bolsonaro chegou a gravar vídeo antes da vitória do Trump e depois da vitória do Trump. Ele gravou vídeo dizendo aí que, olha, o Trump vai fazer uma política de imigração diferente, ele vai acabar aí com coisas erradas que o Biden fez, mas ele sempre deixava ali implícito, às vezes até explícito, que ó, os brasileiros não vão ser afetados, e aí ele usava o fato dele ter uma amizade, entre aspas, aí com o Donald Trump, para insinuar que, ó, os brasileiros aqui vão ser protegidos pela administração Trump. Sempre que eu vi esses vídeos, e olha, até antes aí do período eleitoral, o Eduardo Bolsonaro fazia ali, nas últimas idas dele aos Estados Unidos, o mesmo tipo de conteúdo, eu falava, pô, eu pensava, né, pô, será que algum brasileiro que está nos Estados Unidos acredita nessa ladainha? Pois bem, acreditam. Para quem não sabe, o Trump, ele ganhou entre os latinos, quer dizer, entre os brasileiros, o Trump ganhou da Kamala Harris. Mais brasileiros votaram no Trump do que votaram na Kamala Harris. Então você veja que a coisa tá ruim lá para os democratas nos Estados Unidos. Muita gente não entende, fala, Thiago, como é que esse pessoal que é perseguido pelo Donald Trump acaba votando nele? Obviamente, quem tá ilegal não vota, mas quem já está legalizado, sim, vota. E muitos se legalizaram e aí votaram no Trump. E muitos estão ilegais e fizeram campanha para ele. Você fala, mas por que, Thiago? Por quê? Eu vou te explicar uma coisa. A pessoa que está legalizada e que entrou lá ilegal e se legalizou depois, essa pessoa quase sempre está num emprego de baixo escalão. Tá ali, como se dizia antigamente, tá lá lavando privada. Não é esse tipo de emprego, mas enfim, tá nos piores empregos. Geralmente é na construção civil, ou realmente trabalhar aí na parte, não na parte de atendimento, mas na parte atrás, nos bares, nos restaurantes, que é exatamente na limpeza e coisas do tipo. E essas pessoas, elas, depois que elas se legalizaram, o que elas pensam? Elas pensam que o imigrante legal vai tomar o emprego delas, porque se elas estão ali trabalhando para ganhar um salário, a maioria dos estados tem salário mínimo $8 por hora ou $10 por hora, que você pode falar, nossa, Thiago, que dinheirão, só que os Estados Unidos são caros. Você sai num lugar para tomar uma cerveja, é $6 um copinho de cerveja, tá? É caro lá. O mercado lá é caro, você vai comprar uma fruta de verdade, é caro, você vai comprar leite lá, o leite nos Estados Unidos ele é meio sintético, você vai comprar o leite de verdade, é caro. Então o salário é alto, assim, comparado com o real, com o salário brasileiro, mas o custo de vida é muito, muito alto. O transporte lá é caro, caríssimo. Pois bem, e lá tudo é longe, né? As cidades são feitas para você andar de carro. E aí o que acontece? Esse pessoal que está nesses empregos, já vivendo uma vida aí subvida, mas mesmo assim pensando, pô, tô melhor do que estaria no Brasil, né? Melhor ser pobre aqui nos Estados Unidos do que ser pobre no Brasil. Eles pensam, pô, se entrar imigrante legal, vai tirar o meu lugar. Porque eu tô trabalhando aqui por $8 por hora, o cara vai aceitar trabalhar por 7 ou 6. E aí eu tô ferrado. Então que não entra mais ninguém. É isso, é egoísmo mesmo. Não tô nem aí. E aí esse pessoal aí, e lembre-se, a maioria, não são todos, tá? Tem exceção. A maioria dos que vão para os Estados Unidos são esses que acreditam no sonho americano, que esse é o melhor país do mundo, é bolsominion. Você espera o que de bolsominion? É gente que só pensa no próprio umbigo. Não estão nem aí pro pensamento em sociedade, só neles. Então é óbvio que eles falam, pô, eu entrei ilegal, me legalizei, o resto que se dane. Sou eu aqui, eu primeiro. Então, o que acontece? Esse pessoal fez campanha pro Trump, os que são legais votaram no Trump, e aí o Trump assumiu e colocou o senhor, eu vou mostrar a foto dele aqui, este sionista aqui, que é o senhor Tom Homan, um cara neonazista. O Tom Homan é um dos signatários de um projeto aí que mais de 100 assessores do Trump assinaram, mas que o Trump na campanha falou que não conhecia. Todos os eleitores dele sabem que ele conhecia, só que ele negava, porque senão ele ia perder alguns poucos votos. Ele sabia que esses poucos votos podiam mudar a eleição. E aí, é aquela, né? O cara fala, mas ele tá negando. É igual o Bolsonaro falar que não é homofóbico, sabe? Ele sabe que ele vai perder um pouquinho de voto, mas eu não sou, hein? Eu não sou, mas todo mundo sabe que é. Os eleitores dele sabem que é, e aí ele fala que não é e fica naquilo. Então o Trump é a mesma coisa sobre esse projeto. Projeto 2025. Então, esse senhor aí é um dos signatários, um dos criadores desse projeto. Esse projeto
é um projeto de imigração, de plano de imigração que prevê algumas coisas. Primeiro, um plano de deportação em massa, que o Trump prometeu, e os brasileiros fizeram campanha para ele achando que não. O Eduardo Bolsonaro disse que não vai me afetar. Pois bem, esse plano dele prevê o seguinte: primeiro, a polícia vai poder prender sem mandado de prisão qualquer pessoa que esteja ilegal. Então a pessoa está ilegal, a polícia vai poder prender. Segundo, prevê blitzes em várias cidades. Ou seja, a pessoa está andando na rua, blitz da polícia, cadê seu documento? Ah, não tem? Preso. Na hora. Vai preso. Não é que, olha, vamos pegar aqui seus dados, onde você mora, para começar um processo, para depois de te deportar daqui 6 meses, 1 ano, e depende do juiz, talvez o juiz te dê ganho de causa. Não. Não tem documento? Preso. Acabou. A pessoa sai para comprar pão e não volta mais. Vai preso. Aí, terceiro, fazer blitzes em comércios. Ou seja, a polícia chega e vai nos comércios e vê se tem alguém que é ilegal trabalhando lá. Se tiver alguém ilegal, além de já prender imediatamente a pessoa, ainda vai aplicar multas aí fortes nesses comércios, exatamente para que eles não possam contratar ninguém. Quarto, eles vão aí restringir o trabalho de advogados. Tem vários grupos aí de ajuda a imigrantes que ajudam esses imigrantes aí exatamente com ajuda jurídica, porque é muito caro o advogado nos Estados Unidos. Quem chega lá ilegalmente está sem grana geralmente, então eles ajudam, fazem essa ajuda jurídica para legalizar. Eles vão restringir o trabalho deles. Inclusive, até com punições a advogados que queiram ajudar esses imigrantes. Quer dizer, é coisa feia mesmo, é coisa praticamente de ditadura. Também vão tirar todo e qualquer apoio legal do Estado aos imigrantes ilegais. Se o cara é imigrante legal, você é um lixo aqui. Eu vou te falar uma declaração aqui do atual primeiro-ministro da Inglaterra, que ele é de família indiana. A família dele, inclusive, quando chegou na Inglaterra há muito tempo, chegou e ficou pouquíssimo tempo, semanas, mas ficou ali não legalmente, né? Eles não chegaram já com o visto de residência, eles tiveram que fazer o visto. E aí, o primeiro-ministro da Inglaterra, né, ele falou o seguinte, faz mais ou menos 1 ano, ele falou que as pessoas que estão ilegalmente no país, elas não merecem aí nenhum tipo de tratamento da lei. Se elas sofrerem qualquer tipo de crime, tá liberado. E aí, muita gente falou, pô, mas espera aí, tem mulheres, por exemplo, que ele inclusive citou que se essas pessoas forem levadas para serem obrigadas a se prostituir, o governo não tem que fazer nada, que deixe. Aí muita gente falou, pô, mas tem mulheres que são levadas para esses países, elas ficam sequestradas aí como prostitutas em casa de prostituição, obviamente elas estão ilegais no país. E não é porque elas querem, porque foram sequestradas, você não vai fazer nada? Não vou. Então a política do Trump é mais ou menos essa, uma coisa horrível, né? A política dele. E aí esses brasileiros agora começaram a se reunir, saiu uma matéria aí no UOL mostrando que eles começaram a se reunir em igrejas evangélicas, não só brasileiros, mas outros latinos, porque eles estão com muito medo e eles estão orando ali para que Jesus os salve, porque eles têm medo agora até de sair na rua, porque além disso, o que o Trump faz entre os apoiadores dele é promover a violência contra todo tipo de estrangeiro. Então a pessoa é ali estrangeira, ninguém sabe se está legal ou ilegal, violência. E promover aí denúncias, diz que denúncia para que as pessoas denunciem algum estrangeiro para a polícia ir lá na casa da pessoa e ver. Então tem brasileiros que estão lá ilegalmente, falaram com a reportagem do UOL, todos eles com medo que a reportagem cite o nome. Pô, imagina você sair do seu país para ir para um outro país para viver esse tipo de vida, que você tem medo de falar o seu nome numa reportagem. Eles dizem que agora a tática deles é a seguinte, eles não saem mais de casa à noite, porque a maioria das blitzes acontecem à noite. Então eles não saem mais de casa à noite porque não sabem se vão voltar. 2, eles trabalham e pedem para os seus chefes pagarem o salário deles não mensalmente, mas semanalmente. É comum nos Estados Unidos o trabalho ser pago, ser contado por semana ou por ano. Se você vê algum filme, pergunta, quanto você ganha? Ganho não sei quanto por ano. Mas alguns falaram, ganham não sei quanto por semana. Mas, apesar de contar assim, o salário é pago mensalmente. E aí eles estão pedindo para pagar o salário semanalmente. Por quê? Porque se eles forem presos, pelo menos já receberam ali boa parte do salário. Outra coisa que eles estão fazendo é não brigar com nenhum vizinho, não sair de casa, evitar todo e qualquer tipo de conflito com toda e qualquer pessoa. Aí até um brasileiro deu uma entrevista pro UOL falando, a gente está evitando qualquer tipo de coisa, não pula catraca de ônibus, não faz o que eu falo, não pula catraca de ônibus?
Isso era comum pular catraca de ônibus, então, antes do Trump entrar? Pois bem, acreditaram no Eduardo Bolsonaro, né? E aí, o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos e agora ele tá fazendo vídeos ameaçando o Alexandre de Moraes de prisão, dizendo que, olha, o Alexandre de Moraes prendeu um dos assessores preferidos do Trump e ele vai ser aí um dos homens fortes do Trump na Casa Branca. Quem levou tapa não esquece, viu? E fazendo ameaças ao Alexandre de Moraes. Uma coisa que eu vejo é que o Eduardo Bolsonaro tá magro, assim, ele tá um cara meio assim nos últimos vídeos. E nem vou mostrar aqui pra você não ver bandido aí na sua tela, mas tá meio abatido o Eduardo Bolsonaro nesse tempo nos Estados Unidos. Não sei porquê. Trabalho fácil dele, não faz nada. Ganha um dinheirão aí, 44 mil por mês. O trabalho dele é fazer um vídeo ou 2 vídeos aí de 2, 3 minutos por dia e postar nas redes sociais. Só isso. Esse é o trabalho. Imagina que trabalho bonito. Gostaria você de ter um trabalho? 44 mil por mês para ficar nos Estados Unidos com dinheiro público. Você não gasta hospedagem nem nada. Ele diz que é com o dinheiro dele, mas depois que ele volta, ele pede o reembolso para a Câmara dos Deputados. Tá? Então ele está pagando com o dinheiro dele, mas depois ele pede reembolso de tudo. E aí fica lá, gravando um vídeo ou 2 por dia. Tá bom para você? Pô, lindo, né? Pois bem, mesmo assim parece abatido. E aí ele está sendo criticado aí por alguns seguidores, não muitos, porque ele vai bloqueando. Agora no Twitter tem uma função de bloquear. Aliás, a função de bloquear sempre existiu, só que o Elon Musk mudou a função, que é assim, a pessoa pode ver os posts da outra, coisa que vai contra aí os termos de serviço, tanto da Play Store, que é do Google, como da iStore, que é da Apple. Mas não baniram o Twitter dessas lojas de aplicativo, que a pessoa pode ver os posts da outra, mesmo se você bloquear, mas não pode comentar. Então ele vai bloqueando todo mundo que comenta alguma coisa ruim contra ele, para ficar só comentário ali bom a favor dele. Mas os brasileiros estão extremamente decepcionados, porque o plano aí, o Tom Holland, já avisou que ele vai deportar 230 mil brasileiros no mínimo, e que vai ser uma deportação rápida. E brasileiros aí que têm familiares nos Estados Unidos deram entrevista, eu falei aqui alguns vídeos atrás, deram entrevistas também ao Globo, dizendo que, eles estão com medo porque um dos planos aí do Project 2025, que é o Projeto 2025, que o assessor aí do Trump, nomeado para a imigração, que ele foi um dos criadores, é multar parentes de pessoas que foram para os Estados Unidos e entraram lá legalmente e entraram lá para visitar o parente. Então a pessoa tem lá um primo nos Estados Unidos, entra e fala, não, vou visitar meu primo, e aí fica. Aí quando deportar esse cara, vai multar o primo também. O que eles estão com medo também é que na hora de renovar o visto, ou de mudar o tipo de visto, alguns estão com visto de trabalho e vão mudar aí para o visto definitivo, outros estão com visto, mas é por 10 anos, vão renovar, que eles vão ter problemas com isso. Então tá um pânico generalizado entre os brasileiros lá, inclusive entre muitos que votaram e fizeram campanha para o Donald Trump. Eu postei um vídeo aí que viralizou muito nas redes sociais, está em espanhol, mas eu vou postar aqui para você. Esse vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações no Twitter, para você ter ideia. Quem me segue nas outras redes já viu, mas é muito engraçado. Tá em espanhol, mas acho que dá para entender. De qualquer maneira, eu vou traduzir para você o rapaz falando sobre por que ele vota no Trump e não no Biden na Kamala. Y lo hemos visto desde 2020. ¿Tú no crees que tengan buenas intenciones para Estados Unidos? Claro que no, porque ellos están permitiendo que entre cualquier clase de persona de cualquier parte del mundo. Eso no se ve bien. Perfecto. ¿Tu nombre? Lito. Muchísimas gracias. ¿Tú eres de qué ascendencia? Perú. Então o rapaz falou que não votou no Biden porque eles estão deixando qualquer um entrar no país, muito estrangeiro está entrando no país, qualquer tipo de ascendência. Tá. E você é de onde? Peru. Esse é o básico eleitor aí do Donald Trump. Esse aí podia ser brasileiro, mas não, é peruano. Vários brasileiros estão nessa aí, e agora estão indo aí, se reunindo em igrejas evangélicas e orando aí, saiu matéria no UOL mostrando que eles estão chamando mais estrangeiros aí, ilegais, para irem orar em igrejas evangélicas para pedir para que Jesus Cristo os salve da deportação. E que muitos estão com medo de perder tudo. E dizem, é muito injusto
você deportar alguém que está trabalhando. Pô, mas o Trump exatamente fala: os estrangeiros estão roubando nossos empregos. Você está trabalhando, é outro motivo para ele te deportar. É cada uma, viu? É cada uma, mas confiaram no Eduardo Bolsonaro que não ia atingir os brasileiros, não ia, né? Toma ali. Ruim aí, triste para os que são pessoas de bem e acreditarem nisso aí, mas para os que são bolsominions aí, fascistas, e que tem essa ideologia aí, bem feito. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!